Aleluia, glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, louvamos e exaltamos a Deus por tudo que o Senhor Deus ele tem determinado para cada um de nós. E eu creio verdadeiramente que o Deus dos céus, ele vem falando ao nosso coração desde o momento que nós nos dispusemos a estarmos aqui na sua casa para adorá-lo na beleza da sua santidade. Desde o momento que você colocou no seu coração o propósito de vir adorar ao Senhor Jesus, a Bíblia Sagrada, ela nos diz que Deus, ele já estava sendo adorado por você, glória a Deus, por cada um de nós. E eu creio verdadeiramente que estar aqui entre os irmãos, estamos aqui na casa de Deus, eu creio que o Deus dos céus, ele não libera ninguém para casa da mesma forma que chegou, desde que o homem se volte inteiramente para ele. A Bíblia Sagrada, ela nos fala dentro do texto que nós lemos, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 20, e nós lemos os 4 primeiros versículos. Acabamos de ouvir uma boa exposição concernente à parte histórica, da parte em que Paulo ele foi chamado para pregar o Evangelho. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, dentro do texto que nós lemos. A Bíblia Sagrada nos fala sobre a vitória que Deus concedeu ao rei Josafá sobre os seus inimigos, Moabe e Amon, e também alguns das montanhas dos Meunitas. Verdade é em que nós aqui nos deparamos dentro do contexto histórico em que Josafá era rei de Judá. Israel tinha o reino do norte e o reino do sul, rei de Samaria e o reino de Judá. Aqui era o reino do sul, onde a Bíblia Sagrada nos diz que quem comandava era o grande rei Josafá, que dominava sobre 2 tribos. Verdade é em que aqueles que buscam o Senhor não deixa de se levantar os inimigos do povo de Deus, não deixa de aparecer pessoas que são contrárias exatamente ao servo de Deus, não deixa de aparecer pessoas exatamente que lutam para ver exatamente a derrota, para ver exatamente o servo de Deus prostrado, para ver exatamente o homem que teme a Deus afastado dos seus caminhos. A Bíblia Sagrada nos diz que esses 3 povos se levantaram contra Judá, contra o rei Josafá. E nós encontramos aqui, quando o texto aqui nos deixa bem claro, depois disto, depois exatamente em que Josafá estava reinando sobre Israel, depois de grandes vitórias que Deus concedeu ao seu povo, a Bíblia Sagrada nos diz em que os filhos de Moabe, o povo de Moabe, o povo de Amon e também alguns das montanhas dos Meunitas, eles se reuniram e disse: olha, vamos agora contra o rei Josafá, vamos agora pelejar contra o rei Josafá, e eles agora vão em direção a esse rei. A Bíblia Sagrada nos diz que vieram, pois, mensageiros a Josafá. E o que me chama a atenção primeiro é que os inimigos não deixam de existir, não deixam de se levantar. Escuta só, por gentileza,
e trago uma aplicação já neste momento para você. Existem exatamente inimigos declarados e existem inimigos ocultos para nos ver prostrados, para nos ver exatamente pelo canto da parede resmungando, para nos ver exatamente vencido pelas adversidades, pelas lutas, por tantas coisas em que se levantam. Observamos que os inimigos declarados, você já conhece, mas os inimigos ocultos, que muitas vezes se levanta para nos ver prostrado, para nos ver murmurando contra Deus, para nos ver afastado do Senhor nosso Deus. Mas eu quero te dizer e trazer uma palavra de Deus para você nesta noite. Você não está só, Deus está com você e Deus trará à tona aqueles inimigos que são ocultos e que muitas vezes bate nas suas costas e diz: olha, eu torço por você, mas está torcendo ao contrário. Mas o que Deus te prometeu está de pé. Pode se levantar quem se levantar, inimigo declarado, inimigo oculto, o Deus dos céus que te fez a promessa, Ele é fiel e nada foge do controle das mãos do Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome de Jesus. Primeiro, os inimigos se levantaram. Segundo, as mensagens contrárias que vêm. Observe que não deixou de aparecer, e vieram alguns que avisaram a Josafá. Escuta só, existem, amados, mensagens em que vêm exatamente para nos alertar, para nos advertir, para nós permanecermos de atalaia. Mas existem mensagens que vêm para nos ver prostrado. Existem mensageiros que vêm para nos amedrontar. E tem outro ponto aqui importante. Precisamos entender como entregar uma mensagem. Existem pessoas que vêm entregar a mensagem para causar pânico. A forma de entregar a mensagem. Eu não sei se você já passou por essa experiência de perder um ente querido e alguém chegar para você e dar uma mensagem, entregar a mensagem de uma forma seca, de uma forma exatamente que lhe deixa chocado. Escuta só, são pessoas que não pesam as palavras, ou mesmo são pessoas que nos quer ver de cabeça baixa, são pessoas que querem nos ver exatamente prostrado diante das adversidades. Mas eu venho como boca de Deus para você nesta noite. Aleluia! Creia que Deus não te abandonou, que Deus está contigo, seja qual for exatamente as circunstâncias em que você estiver atravessando. Deus não te abandonou, Deus está com você. Bendito seja o nome de Jesus. Não deixa de vir mensageiro. Vem aí, olha a forma que o mensageiro traz a mensagem. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: olha lá, grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria. Eis que já estão em Azazotamar, que é em Egede. Escuta só, observe a forma que eles entregaram a mensagem. Escuta só, amados, aquele que teme a Deus, aquele que confia no Senhor,
ainda que o adversário ele se levante. Escuta só, a mensagem deve ser dessa forma. Ora, estão se levantando aí contra ti, mas você acredite que Deus está com você. Não tenha medo. Deus ele vai pelejar a nossa peleja, mas o objetivo aqui é trazer um choque para Josafá. Grande multidão está vindo aí. Escuta só, escuta o que eu vou dizer a você nesta noite. Não existe multidão grande diante de um Deus que é maior. Aleluia! Você que está muitas vezes no trabalho sendo perseguido, no comércio sendo perseguido, eu quero te dizer, o teu Deus é maior. O teu Deus é maior. O teu Deus é maior. Você pode dizer ao seu irmão, Deus é maior sobre este problema que você está enfrentando. Aleluia! Aleluia! Escuta só, grande multidão vem aí e já está aí pertinho. Aleluia! Como que não tem como você se organizar o teu exército. A Bíblia Sagrada nos diz que a primeira reação de Josafá foi essa. Versículo de número 13. É isso aí que eu quero trabalhar com os irmãos. Então, Josafá teve medo. Escuta só. É isso aqui que eu quero trabalhar com os irmãos. Estamos vivendo em um momento muito delicado. Um momento de uma insegurança. Se sairmos às ruas, nós saímos inseguros. Ora, estamos vivendo um momento de insegurança. Insegurança nas informações. É tanta informação contrária que nos deixam amedrontados. Observamos que estamos vivendo exatamente a insegurança da própria educação. Aonde você leva o seu filho à escola e não sabe como o seu filho vai ser formado na sala de aula. Estamos vivendo exatamente um período de insegurança. Insegurança de você não conhecer quem é o amigo do teu filho. Se o amigo do teu filho, a sua família é família de bem ou família exatamente desestruturada. Estamos vivendo um momento de insegurança e essa insegurança pode ser até no teu próprio comércio. Por quê? Porque há uma instabilidade, não há uma estabilidade. Nós não encontramos segurança. E segurança no vizinho da direita, segurança no vizinho da esquerda, segurança no vizinho à nossa frente ou na retaguarda. Estamos vivendo um momento onde a população ela está em pânico, insegura. Por quê? Muitas vezes por causa das informações. Observamos, e isso nos dá medo. Escuta só, a sociedade, ela vive em pânico, ela vive com medo. E o que é o medo? O medo, segundo a psicologia, nos mostra e nos fala de uma maneira bem simples. Ela diz o seguinte: o medo, ele nos adverte de um perigo. Nós estamos caminhando na estrada, de repente vem exatamente algo em que nos sentimos medo. Isso é um alerta. Não passe por ali, porque a rua está muito escura. Ou mesmo não vá pelaquele caminho. Por quê? Porque muitos malfeitores estão ali. Então é um alerta. A psicologia, ela diz que o medo do lado benéfico nos alerta. Mas quando perdemos o controle do medo, observamos que a psicologia diz que o homem tem um pânico ou um distúrbio exatamente de ansiedade ou um distúrbio depressivo. Escuta só,
observamos em que esta é a doença do século: depressão, ansiedade, trazer à tona o teu passado. E tem muitos em que vão exatamente para pessoas, para buscar exatamente retroceder exatamente as coisas velhas. Isso vai te levar a uma depressão. Outros estão ansiosos. Estou vivendo hoje, mas amanhã como será? Aleluia! Jesus Cristo, ele chama os seus discípulos e diz o seguinte: não andeis ansioso com o dia do amanhã, basta o dia, o mal no seu próprio dia. Quando ele fala isso, ele está dizendo: eu cuido de você hoje e amanhã eu já estou lá para te esperar, para cuidar também de você. Aleluia! O que precisamos exatamente é entender que nós damos um passo de cada vez dentro da direção de Deus. É Deus quem nos guia, é Deus quem nos sustenta, é Deus que supre as necessidades, é Deus que nos toma pela sua mão direita e diz: não temas, eu estou contigo, não te assombre, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço na hora da tempestade da vida. Bendito seja o nome de Jesus. Você pode dizer ao teu irmão: é Deus quem toma pela tua mão direita e diz: não temas, não temas. Observamos, amados, que a Bíblia Sagrada nos fala exatamente do medo. A Bíblia nos diz em que os discípulos teve medo do próprio Cristo quando ele veio andando por cima das águas. Observamos em que a Bíblia Sagrada nos diz que o próprio grande legislador Moisés, ele teve medo quando Deus lá no deserto disse: levanta e volta ao Egito para libertar o meu povo. Moisés teve medo e pediu para ele mandar exatamente Arão. Por que não falar também do patriarca Jacó? A Bíblia Sagrada nos diz, depois dele tomar a bênção do seu irmão, a Bíblia Sagrada nos diz que ele foge com medo do seu irmão. Aleluia! Quando ele vai retornar, ele retorna, mas com medo do seu irmão. Escuta só, mas aquele que se coloca nas mãos de Deus, eu disse o seguinte, em que o medo é um alerta. Não podemos deixar o medo dominar o nosso ser, senão vamos ficar detidos dentro das nossas casas. Escuta só, a Bíblia Sagrada nos diz que quando Jacó estava fugindo com medo do seu irmão, na sua peregrinação, ele chega à noite, chega em um lugar chamado Betel, e ali ele se deita, mas Deus, ele se revela para Jacó. Escuta só, meu prezado irmão, em meio à tempestade, em meio às aflições da vida, Deus, ele vai continuar revelando a sua vontade para com você. Você é o chamado de Deus, você é o filho de Deus, você é o escolhido do Senhor. Então somente observe como é que Deus está trabalhando ao nosso favor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele está assim, ó, no controle. Aleluia. Você pode dizer ao teu irmão: Deus está no controle da tua vida. Diz ao teu irmão, me dá o microfone sem fio aí, filho. Diz ao teu irmão aí: Deus está no controle da tua vida. Aleluia. Por que ter medo? Por que ficar desesperado? Te acalma. Aleluia, te acalma. Deus está no controle. Em meio a esta situação, Deus, ele revela a sua glória para cada um de nós. A Bíblia Sagrada nos diz: fugindo com medo do irmão, Deus, ele se revela para Jacó. E a revelação foi uma escada que
começava no chão, terminava no céu, e o anjo subia e descia, subia e descia. Aleluia, a Bíblia Sagrada nos diz que Deus, ele falou com Jacó e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Aleluia, aleluia. Deus, ele se revela para todo aquele que nele crê. Aleluia, aleluia. Quem aqui sente que está debaixo da promessa de Deus? Então não se desespere. Aleluia. É muitas vezes o medo que chegar para nós, mas creia nas promessas de Deus. Jacó vai, trabalha 7 anos, é enganado, mas voltou com a mulher que ele queria e voltou rico. E quando volta, ele teve medo de se encontrar com seu irmão. Quando ele volta, ele vai para o vale de Jaboque. E ali a Bíblia Sagrada nos diz que o anjo aparece para com Jacó. Veja como é que Deus trabalha, amados. Aleluia, o homem temeroso, mas avançando. Ele teve medo e o anjo se revela para Jacó. E começa agora a luta de Jacó com o anjo. E o anjo diz: me diz teu nome. Ele tinha vergonha do nome dele, porque o nome Jacó é suplantador. Aleluia, o nome Jacó não tem nada, aleluia, de valor neste nome. Escuta só, mas ele ficou ali a peleja. Eu só te solto quando tu me abençoares. Já está chegando a alva, aleluia, me solta, aleluia. E a Bíblia Sagrada nos diz naquela peleja do anjo com Jacó, Jacó disse: eu sou Jacó. Aí ele passa a espada na sua perna e diz: não serás chamado mais Jacó, mas é Israel. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Aleluia. Escuta só, meu prezado irmão, pastor, o senhor está dizendo que Deus vai mudar o nome? Aleluia. Deus pode mudar o teu nome, aleluia, e ele vai mudar nome de crente aqui nesta noite, aleluia. Se você não crê, eu creio sozinho. E alguém vai dizer: quem era ele? Quem era ela? O medroso, a medrosa. Mas Deus, ele é o Deus que exalta. Deus te encorajará, vai te encorajar, aleluia, e você vai ver quão grandes coisas Deus, ele tem feito ao nosso favor, aleluia. A Bíblia Sagrada nos diz que Gideão estava com 300 homens para enfrentar um grande exército. Nos diz a palavra de Deus, aleluia, e concluo exatamente trazendo mais essa explicação. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus fala com Gideão: desce com teu moço Puá e vai lá no arraial dos filisteus, dos midianitas, dos teus inimigos. Vai lá, você vai de noite. E ele saiu e alguém estava contando um sonho. E o sonho que ele contava, o outro deu a interpretação e disse: isso aí não é nada mais do que nada menos do que a espada de Gideão. Gideão vai prevalecer sobre nós. Escuta só, meu prezado irmão, permita-me, por gentileza. Alguém que te persegue está vendo como Deus está trabalhando na tua vida, aleluia. Alguém que te persegue está vendo como Deus está desenvolvendo a tua história, aleluia. A Bíblia Sagrada é quem nos diz que Deus revela exatamente para Gideão por boca do seu inimigo. E como é que Gideão batalha? Gideão diz: pega cântaro vazio, pega trombeta, porque o trabalhar de Deus é diferente. Escuta só, se você não crê, eu creio sozinho, aleluia. Mas dá uma sacudida aí no teu irmão e diz: o trabalhar de Deus é diferente. Deus não trabalha como trabalha o homem. Tenha medo não, diz ao teu irmão: Deus não trabalha como trabalha o homem.
Aleluia. Deus trabalha diferente. Aleluia. Olha como foi que ele trabalhou na vida de Paulo e Silas. Um terremoto, caiu as correntes, as portas se abriram, não houve prejuízo, mas Deus libertou o seu servo. Aleluia. E que terremoto fala de quê? De barulho, de um tumulto, de algo, de um ribuliço. Aleluia, do vento de Deus que sopra. Eu gostando daquele hino, quando o vento soprar, aleluia, quando o vento sopra, o vento de Deus causa ribuliço, mas coloca tudo no lugar. Aleluia, olha lá, o vento de Deus passou e dividiu o mar em duas bandas. Olha lá, o vento de Deus passou e a Bíblia Sagrada nos diz que Deus deu grande vitória ao seu povo. Aleluia. A Bíblia Sagrada nos diz que Gideão diz, pega aí cântaro vazio. 300 pessoas, pega cântaro vazio, pega a trombeta. Vamos dividir aqui em três batalhões. Aleluia, de 100 em 100. 100 fica desse lado, 100 fica daquele outro lado, 100 fica daquele outro lado, e vocês vão esperar a voz de comando. Aleluia. Agora diz ao teu irmão aí, não seja adiantado não. Te aquieta. Diz, não tenha medo não, diga, te aquieta. Nós estamos em uma batalha. Aleluia, e essa batalha é constante, e precisamos ouvir a voz de comando. E Gideão, ele disse, ficai quieto, vocês só vão fazer o que eu vou fazer, e quando eu der a ordem, vocês vão gritar, pelo Senhor e por Gideão. Aleluia. Quem já se viu ganhar guerra, irmão, com buzina? Quem já se viu ganhar guerra com vaso de barro na mão e ainda mais seco? Vazio. Aleluia. Esse pistão aí, irmão, sopra aí esse pistão aí. Sopra esse pistão aí com força. Não tem vergonha não, pode soprar, sopra aí. Nem incomodou meu ouvido. Não afetou os tímpanos. Mas era com uma buzina dessa que você vai gritar. Você vai tocar. A batalha que de Deus é diferente. A vitória que Deus vai te dar é diferente. Não tenhas medo. Não, fique em pé, por gentileza. Eu já estou concluindo. Fique em pé, por gentileza. E diga ao teu irmão, não tenhas medo. Deus está agindo diferente. Deus está agindo neste negócio diferente. A Bíblia Sagrada nos diz que quando Gideão deu a voz de comando, o povo quebrou o cântaro, aí ouviu, aleluia, quebrou lá, quebrou cá, quebrou na frente, os inimigos ficaram desesperados e correram. Persegue, mata tudinho, porque inimigo de Deus não fica vivo. Aleluia, escuta só, Deus, ele é o Deus que trabalha. A Bíblia Sagrada nos diz que Josafá teve medo. Permaneça em pé, eu vou concluir. O medo pode trazer em nosso corpo algumas reações. Tem uns que quando recebem uma mensagem contrária, eles desmaiam. Outros quando recebem uma mensagem contrária, eles paralisam, travam. Outros quando recebem mensagem contrária, correm. Aleluia. Diz aí ao teu irmão, nem é para desmaiar, nem é para travar e nem é para correr. Josafá orou. Josafá buscou ao Senhor. Aleluia.
a tempestade está se levantando, invoca o Senhor, a vitória já é tua. A vitória já é tua. Agora busque ao Senhor. Você, meu prezado amigo, aleluia, quem sabe você entrou aqui nesta noite e nem dormindo você está, com medo. Aleluia, eu quero te dizer nesta noite, Jeová é o Deus que quer te dar o sono do justo. Tem alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite? Eu convido neste momento. Deixa-me fechar aqui minha Bíblia, mas eu quero fazer o que o Espírito Santo de Deus, desde que eu cheguei aqui, colocou no meu coração. Eu não sei exatamente como está o teu emocional. Eu não sei. Eu não sei como é que está exatamente os teus nervos, que não está conseguindo exatamente deixar você descansar a mente quando você deita. Você deita e vem a história na tua mente, vem uma perturbação na tua mente. Eu quero te dizer que Deus, Ele é o Deus que transmite paz para você nesta noite. E eu quero fazer uma oração especial por você que esteja nesta situação. Eu não estou aqui falando de mim, eu estou falando quando dobrei os meus joelhos e Deus falou comigo para fazer esta oração. Josafá teve medo, mas buscou ao Senhor. Eu quero que você dê um passo aqui à frente nesta noite. É oração de encerramento e não vou insistir, aleluia, porque as coisas de Deus não se insiste, porque são coisas maravilhosas. Você que não está conseguindo ter o sono do justo, dormir em paz, dormir tranquilo, vem aqui à frente neste momento. Eu vou descer aqui que eu quero fazer a imposição de mãos. Eu quero que você venha aqui à frente. O Espírito Santo de Deus falou porque tem. Você que não está conseguindo dormir, você que não está conseguindo repousar, você que não está conseguindo ter o sono do justo, eu quero convidar aqui à frente. Vem aqui à frente. Fica aqui à frente, meu santo. Fica aqui à frente. Não precisa dobrar o joelho, não. Fica aqui à frente. Eu quero orar por você. E você vai dormir hoje, no nome de Jesus. Você que não está conseguindo dormir, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Agora venha crendo, viu? Crendo no Deus que faz, Deus que dá paz na mente. Faz aqui a fila, por gentileza. Eu quero passar aqui, eu quero fazer a imposição de mãos. Aqui. Isso, eu quero fazer a imposição de mãos. Aleluia, glória a Deus. Pega o óleo ali, evangelista Arthur. Glória a Deus. Tem mais alguém que quer oração nesse momento? Venha, aleluia. Nem é Genese, nem é Buchudo, nem é pastor Amael. É Jesus que está te chamando. Venha aqui à frente agora, no nome de Jesus. Há uma unção de Deus aqui nesta noite, aleluia, e Ele vai te dar paz na tua mente. Você vai dormir, aleluia, o nome de Jesus, aleluia. Vem aqui à frente. Ah, pastor, eu estou com medo. É exatamente esse o problema. Você está com medo, mas Jeová vai quebrar este laço agora, em o nome de Jesus. Aleluia, eu já vou orar, aleluia. Escuta só, eu escrevi um livro, e esse livro fala sobre provação ou tentação. E eu inicio esse livro falando sobre a depressão na adolescência e na pré-adolescência. Escuta só, e eu mostro exatamente como um adolescente entra em depressão, como um pré-adolescente entra em depressão. E é o que nós mais estamos vendo. O Freud, segundo Ana Barbosa Silva Beatriz, o Freud diz que é impossível um adolescente, um jovem, entrar em depressão. E ela prova isso na prática, quando assim recebe em seu escritório ou em seu consultório. Escuta só, mas eu conheço um e ele está aqui.
Eu conheço um e ele vai fazer o mover nesta noite. Eu conheço um e ele vai agir diferente nesta noite e ele vai te dar paz. Você vai descansar a tua mente e amanhã as tuas forças serão renovadas. Eu vou orar. Neste momento, o Senhor vai ungir juntamente com o pastor Abimael Magbis e eu vou orar, depois eu vou fazer imposição de mãos sobre aqueles que foi ungido nesta noite. Soberano Deus, amantíssimo Pai, eu te louvo e eu te exalto, Senhor, como tu me ordenaste, assim que eu cheguei no santo templo. É bem verdade, ó Deus, que a mensagem era outra, mas nós estamos sendo dirigidos por ti, ó Pai amado, e assim como tu me ordenaste, assim eu fiz, e neste momento eu te peço, ó Pai, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que haja paz nesta mente, que haja paz nesta mente, que haja paz nesta mente, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Receba o bálsamo de Deus nessa noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Receba o bálsamo de Deus nessa noite, que haja paz na tua mente, que haja paz nas tuas emoções, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a graça, receba virtude, receba consolo, receba segurança, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que todo pensamento contrário seja desfeito agora, que toda investida do adversário para tirar a paz seja repreendido agora, que haja paz, que haja renovação, que haja transformação, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Espírito de Deus, ó Pai amado, nós te glorificamos e te exaltamos, certo que o milagre já foi manifestado na vida dos teus filhos, em o nome de Jesus. Pai amado, leva-nos em paz para os nossos lares, dá-nos uma semana próspera, oh Deus, uma semana diferenciada, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. As irmãs e os irmãos que vieram aqui à frente, escuta só, escuta só, escuta só, escuta só. Eu gostaria que os irmãos viessem para agradecer. Agora o agradecimento é no ciclo de oração. Teve tempo? Venha ao ciclo de oração. E você vai ver esta noite o que Deus vai fazer na vida de cada um de vós. Se tiverdes fé em Deus. Aleluia. Esta montanha já foi retirada em o nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus nosso Pai e a comunhão do doce Espírito permaneça conosco agora, amanhã e eternamente. Todos dizem amém. Aperta a mão do teu irmão e diga: sai daqui de posse de vitória.